Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando continuidade à revisão parte 2, né? A nossa revisão parte 2 para N3, né? Temos ali 6 problemas, né? 6 exercícios que ficaram. A gente vai estar resolvendo esses 6 exercícios em 2 vídeos, tá? Então, o primeiro, né, dessa continuação apresenta para nós o seguinte problema, né? O seguinte PVI, problema de valor inicial. Então, seja o problema de valor inicial, sendo que nós temos, então, 4 vezes a derivada de segunda ordem mais a função y, ela é igual a zero, ou seja, temos uma IDO de segunda ordem homogênea, né? Dado que alguns pontos, o valor de y para quando x é 2π é igual a zero, e a derivada de primeira ordem para quando x é zero também é igual a zero. Ele quer que a gente determine, então, o valor de y para quando x é 5π sobre 3. Tá? Então, primeira parte, determinar a solução particular, a solução geral. Né? Então, vamos trabalhar com a nossa equação auxiliar. Então, 4 vezes lambda ao quadrado mais 1 vai ter que ser igual a zero. Tá? É uma equação incompleta, uma equação de segundo grau incompleta, então a gente pode isolar o lambda ao quadrado, né? Então 4 vezes lambda ao quadrado vai ser igual a menos 1. Isso nos vai gerar então que lambda ao quadrado vai ser igual a menos 1 quarto. Tá? Então lambda vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 quarto, que vai estar gerando para a gente um número complexo meio, no caso mais ou menos meio, i, tá? Ou seja, a raiz de 1 quarto é meio, né? E vai ficar menos 1, que é i, né? Então nós temos um número complexo no qual o alfa é igual a zero e o beta é igual a meio, tá? Então daqui nós tiramos a nossa solução geral, que vai ser dada então por y, né? Ou solução homogênea, y igual a e elevado a vezes x, né? Então no caso é alfa vezes x, vezes a constante 1 ou a, vezes o cosseno de beta vezes x, no caso o nosso beta é meio, né? Então meio x, mais b vezes o seno de meio x. Tá? Como e elevado a zero é 1, nós temos então que a nossa solução geral ela é dada por a vezes o cosseno de meio x mais beta vezes o seno de meio x. Usando os valores iniciais, nós temos a seguinte relação, né? Para quando x é π sobre 2π, nós temos que o y é igual a 2. Então, a gente colocando aqui para x igual a π sobre 2, teremos y igual a 2. Nós teremos a vezes o cosseno de meio vezes x. Né? Então, a gente vai ter cosseno de π mais beta vezes o seno de π. Isso vai ter que ser igual a 2. Tá? O π ele equivale a 180 graus e o cosseno de 180 ele é menos 1. Né? E o seno de 180 ele é zero. Então nós teremos aqui que menos a é igual a 2. Ou seja, o valor de a é igual a menos 2. Tá? Conseguimos achar o valor da primeira constante. Precisamos achar o valor da segunda constante. Para isso, a gente vai usar a segunda derivada, a derivada de primeira ordem. Né? Então, a derivada de primeira ordem para quando x é zero, ela é também igual a zero. Então, a gente vai derivar a nossa expressão, lembrando que nessa derivada a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Né? Então, nós teremos derivada do cosseno é menos o seno, então teremos menos a vezes o seno de x, de meio x, vezes a derivada de meio x, que é meio, né? Mais a derivada de seno, que é cosseno, então mais b
vezes o cosseno de meio x vezes meio, tá? E isso vai ter que ser igual a zero para quando x for zero. Tá? Então essa é a nossa derivada. Vou melhorar essa representação de derivada. Tá? Então nós teríamos que a derivada ela vai ser dada por menos a sobre 2 vezes o seno de meio x mais b sobre 2 vezes o cosseno de meio x. Tá? Aplicando então os valores iniciais da derivada de primeira ordem, nós teremos seno de zero, que vai ser zero, tá? Seno de zero que vai ser zero, então vai eliminar essa parte, e cosseno de zero vai ser 1. Então nós teremos aqui que b sobre 2 ele é igual a zero, o que vai retornar para nós, então, que b também é igual a zero. Tá? Chegamos aqui no valor de b. E a nossa expressão, né, particular, a nossa solução da nossa equação, ela vai ficar sendo y igual a menos 2, é o valor que a gente chegou para a. Tá? Então teremos menos 2 vezes o cosseno de meio vezes x, né? Mais 0 vezes o seno, né? Se b então é zero, né, vai zerar a segunda expressão. Nós temos então como derivada esta expressão aqui. Tá? Podemos verificar se ela está correta? Sim. Né? Se a gente derivar essa nossa expressão, né, 2 vezes, tá? E aplicarmos nessa relação, ela tem que dar, no caso, zero. Né? Se eu derivar essa expressão uma vez, a gente vai ter menos cosseno de x, menos cosseno de x, né? Volta. Se eu derivar a expressão uma vez, a gente vai ter, na verdade, seno de meio x, né? Se a gente derivar mais uma vez, a gente vai ter, então, cosseno, né? Meio cosseno de meio x, tá? Que ao ser multiplicado por 4, ela vai dar 2 cosseno de meio x, que vai estar simplificando ou zerando a nossa equação. Então, essa é a nossa solução. Agora, o problema que ele quer que a gente resolva é determinar o valor de y para quando x é 5π sobre 3. Tá? Então, a gente vai estar aplicando nessa expressão que a gente calculou. Então, y de 5π sobre 3 vai ser igual a menos 2 vezes o cosseno de meio vezes o valor de x, ou seja, cosseno de 5π sobre 6. Tá? Então a gente vai tomar aqui o uso da calculadora. Lembrar de colocar a calculadora no modo radianos, tá? Então modo radianos, e vamos fazer menos 2 vezes o cosseno, abre parênteses, de 5 vezes o valor de π, dividido por 6, fecha parênteses, igual. Tá? Então, aproximadamente 1,73. Tá? Aproximadamente 1,73 é o valor da função para quando x assume o valor de 5π sobre 3. Tá? Bora para o próximo. A solução da EDO, y duas linhas, menos 8y, linha mais 15y igual a zero, para quando y, né, para quando x é 0, y é 4, e para quando x é 0, a primeira derivada é igual a 2. Tá? Então, trabalhamos também aqui como uma EDO de segunda ordem, homogênea. Então, vamos aqui para a solução homogênea pela equação auxiliar. Então, y ao quadrado menos 8 lambda, na verdade é lambda ao quadrado, mais 15 vai ser igual a 0. Vamos aqui calcular o nosso delta. O delta vai ser 64 menos 60. Nós teremos então delta igual a 4. Caímos no primeiro caso, né, duas soluções distintas. Então o nosso valor de lambda ele vai ser igual a 8
mais ou menos 2 dividido por 2. Temos então lambda 1 igual a 5 e lambda 2 igual a 3. Tá? Temos aqui as duas soluções. Então a nossa solução passa a ser y igual a vezes e elevado a 3x mais b vezes e elevado a 5x. Tá? Precisamos calcular os valores dessas duas constantes, para isso vamos estar utilizando os valores iniciais que foram fornecidos. Tá? Então, para x igual a 0, temos que y é igual a 4. Então, substituindo 0 na nossa equação, vai ficar e elevado a 0 e e elevado a 0. Isso vai gerar para a gente a mais b é igual a 4. Né? Não conseguimos resolver, são duas incógnitas, talvez precisamos aplicar um sistema. Então, vamos chamar aqui de equação 1. Agora, para o segundo, a gente precisa da derivada de primeira ordem. Então, vamos fazer aqui a derivada da nossa função y. Lembrando que aqui se trata de uma regra da cadeia. Né? Então, a derivada dessa primeira parte vai ser 3 vezes a vezes e elevado a 3x mais 5 vezes b vezes e elevado a 5x. Tá? Aplicando então o ponto conhecido, né, y' para 0 é igual a 2, a gente vai jogar 0 no valor do x, teremos então 5 vezes a mais, 3 vezes a mais 5 vezes b vai ter que ser igual a 2, certo? Vamos circular, nós temos a nossa segunda equação. Com essas duas equações a gente pode montar um sistema, então nós teremos o sistema formado por a mais b igual a 4 e 3a mais 5b é igual a 2. Tá? Nesse caso, vou estar utilizando então a seguinte relação, eu vou tomar a segunda linha menos 3 vezes a primeira, montando um sistema equivalente, nós teremos então a mais b igual a 4. 3a menos 3a vai zerar, né? 5b menos 3b vão dar para a gente 2b, tá? E 2 menos 12 vão estar gerando para a gente então menos 10. Tá? Então, pela segunda equação, nós chegamos que o b ele é igual a menos 5. E pela primeira equação, teremos que a menos 5 vai ter que ser igual a 4. Se a menos 5 é igual a 4, isso nos leva a que a deve ser 9. Então, a nossa solução da nossa EDO, solução particular ou a solução desse problema de valor inicial, vai ser y igual a 9 vezes e elevado a 3x menos 5 vezes e elevado a 5x. Tá? Temos aqui, então, a nossa solução para esse problema. Tá? Bora para mais um. A solução da EDO, y duas linhas, menos y linha, mais 0,25 y igual a 0, para y0 igual a 3 e y' de 0 igual a menos 3,5. Muito semelhante às demais. Então, vamos aqui para a equação auxiliar. Então, lambda ao quadrado menos lambda mais 0,25 é igual a 0. O valor de delta vai ser 1 elevado ao quadrado, que vai ser 1, menos 4 vezes 0,25, que vai dar 1. Então, nós teremos aqui que delta vai ser igual a 0, segundo o caso das EDOs de segunda ordem. Este segundo caso, então a gente vai ter aqui que o nosso valor de lambda ele vai ser dado por menos b, que no caso é 1, dividido por 2. Tá? Então nós temos que o lambda ele é meio, o que nos gera uma possível equação dada por y igual a vezes e elevado a meio vezes x, mais b vezes x vezes e
elevado a meio x. Tá? A gente já conhece um ponto, então nós temos que para y0 o valor deve ser 3. Então, substituindo 0, nós passamos a ter, então, que a, né, substituindo 0, temos e elevado a 0 e b vezes 0 vezes e elevado a 0. Né? Então, b vai cancelar, sobra que o nosso a, então, vai ser igual a 3, substituindo na nossa equação, tá? Na nossa função. E agora a gente precisa da derivada, né? Então, vamos derivar a expressão. A derivada dessa primeira parte, ela é tranquila, é uma derivada por regra da cadeia. Nós teremos, então, meio vezes a vezes e elevado a meio x, mais a derivada dessa segunda. E a derivada dessa segunda é uma regra do produto junto com regra da cadeia. Né? Então, a derivada do primeiro, a derivada de b vezes x vai ser b, vezes e elevado a meio x, mais a primeira, que é nosso bx, vezes a derivada da segunda, que vai ser e elevado a meio x, vezes meio, que é a derivada do nosso expoente. Tá? Então, chegamos aqui na derivada de primeira ordem. Substituindo o ponto que nós conhecemos, né, y' para zero vai ser igual a menos 3,5, nós teremos então que para zero, né, que vai dar 1, então nós teremos meio de a, tá? Meio de a, não é 1 sobre a, meio de a mais b. Aqui vai zerar, né? Vai ficar b vezes 0 vezes e elevado a 0, vezes meio, que acaba zerando, vai ser igual a menos 3 sobre 2. Tá? E a gente sabe que o nosso a ele é igual a 3, então a gente vai ter meio vezes 3, que dá 1,5. Tá? Esqueci de deixar um espaço, deixa eu aumentar um slide. Tá? Então teremos aqui, voltando, né? Meio vezes 3 é 1,5. 1,5 mais b vai ser igual a menos 3 sobre 2. Passando o meio para o outro lado, ele vai negativo, então teremos que b é menos 5. Logo, a solução da nossa IDO, y, né, nosso problema de valor inicial, será y igual a 3 vezes e elevado a meio de x, menos 5 vezes x, vezes e elevado a meio x. Aqui é a nossa solução. Certo? Pessoal, esse vídeo fica por aqui. Eu volto mais daqui a pouquinho, trazendo então a solução de mais 3 exercícios. Grande abraço e até daqui a pouco.